Meus irmãos, o mês de maio, nós comemoramos nas igrejas batistas o mês da família. E o tema aqui na igreja Batista em Araçás, aqui na Ibara, foi: essa família não existe. Onde a gente, de alguma forma, desmistificou a Doriana e a Cleibon. A gente acabou com aquela família que acorda sempre no sol, sempre arrumada, sempre feliz, sempre contente, já acorda com o cabelo penteado. Essa família, meus irmãos, não existe. Aquela família da novela que dorme de calça, aquela família da propaganda que acorda todo mundo feliz e a manteiga sempre vai no pão quentinho. Não, meus irmãos, não é sempre que nós vamos ter um pão quentinho em nossas mesas, e a manteiga, muito menos, manteiga está caríssimo. Lá em casa nós já estamos preferindo margarina. Então, meus irmãos, essa família perfeita, essa família sem nenhum tipo de tropeços e erros, é uma família que não existe. Mas esta continua sendo uma instituição muito importante para nós batistas. Nós continuamos entendendo que a família é um instrumento de Deus. Contudo, não é o motivo de nossa existência cristã. Ou seja, família é muito importante para nós, mas não deve ser idolatrada por nós. O texto que eu vou pedir para você abrir está lá em Mateus, capítulo 1. Olha só, nós vamos ler o primeiro capítulo de Mateus. Nós vamos do verso 18 até o verso 23. Vamos ler? Foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, mas, antes que se unissem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Por ser José, seu marido, um homem justo, e não querendo expô-la à desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. Mas, depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse: José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta: a virgem ficará grávida e dará à luz a um filho, e lhe chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Ao acordar, José fez o que o anjo do Senhor lhe tinha ordenado e recebeu Maria como sua esposa, mas não teve relações com ela enquanto ela não deu à luz um filho, e ele lhe pôs o nome de Jesus. Palavra do Senhor, bendito seja Deus. Meus irmãos, essa história é bem conhecida, até por quem não é cristão. Pessoas de tudo quanto é etnia, religião, conhecem essa história, a história da família de Jesus. Você vai nos shoppings no mês de dezembro, você vê presépio, as árvores de Natal, você percebe que todo mundo ali de alguma forma já ouviu falar desse nascimento miraculoso de Jesus, dessa forma milagrosa do nascimento desse que nós chamamos de Messias. Aliás, o nome José e Maria são tão conhecidos no Brasil, que são nomes que você encontra em qualquer rua, basicamente aqui. De acordo com o IBGE, meus irmãos, são 11 milhões e 500 mil Marias no Brasil. É o nome mais comum no Brasil, Maria. José, são quase 6 milhões de Josés. Contudo, existem Marias José e José Maria. É um nome que tem para tudo quanto é lado. Todo mundo conhece um José, todo mundo conhece uma Maria. A minha avó chamava Maria, e os meus dois avós se chamavam José. O meu sogro se chama Zé Maria, e a minha sogra é Maria Ângela, a minha filha é Maria Cecília. Só perto de mim, meus irmãos, tem
parte desses milhões. São nomes muito comuns, nomes que você consegue identificar de imediato. A lei, uma das leis mais importantes do Brasil, é Maria da Penha. Então Maria, no Brasil, é um nome comum, é um nome que tem à vontade. Mas eu quero chamar vocês para uma atenção muito peculiar, porque mesmo entendendo todo esse processo de família e dizendo que uma família não tem que ser idolatrada, mesmo sendo essa, o nosso objetivo não é de ser uma família perfeita, mas sermos uma família que exalta Cristo. Em 100% dos nossos atos, em todos os momentos vividos, em toda a situação em que nós estivermos, nós precisamos ser uma família que exalta a Cristo. Porque uma família que exalta a Cristo, ela não quer ser uma família que soa perfeita. Não. Mas ela tem objetivos. Ela tem uma finalidade. Vindo nesse texto, nós podemos caminhar e entender algumas coisas, partindo dessa família tão importante para a cristandade, a família de Jesus. Então a primeira coisa que a gente consegue observar é que a família que exalta Cristo apresenta Jesus ao mundo. Nós lemos: Maria recebe em seu ventre o Salvador do mundo. Não era qualquer menino, não era qualquer gravidez, muito mais do que uma estéril que deu à luz, e existem casos desses na Bíblia. Uma virgem ficou grávida, sendo que o próprio Deus propôs essa gravidez. Essa mulher, ou essa menina, essa moça, ela ficou grávida do próprio Deus. Deus estava em seu ventre. E Maria recebe em seu ventre, aquele que não era simplesmente um filho, e não só um milagre de um filho, mas o Salvador de todo o mundo. Maria foi uma mulher exemplar, nós temos que dizer, uma esposa exemplar, nós temos que afirmar também, e foi uma mulher que entendeu que deveria apresentar esse filho ao mundo inteiro. Mas José também foi um homem exemplar. O verso 19 diz que José, vendo que Maria estava grávida, entendeu que ela poderia ter sido violada de alguma forma e disse: bom, não vou deixar ela com culpa, vou assumir essa culpa e fugir para que ela não ficasse mal falada. José assumiria uma culpa que, de acordo com Levítico, era uma culpa seríssima. Levítico e Deuteronômio diziam que essa culpa é seríssima. Você engravidar uma virgem e não assumir esse casamento é uma culpa seríssima. José falou: eu assumo essa culpa para que ela não fique mal falada. E o próprio Deus disse para ele: José, não tema em receber Maria como esposa. Não tema em receber Maria como esposa, porque o que ela gera procede de mim. E José também, um homem exemplar, assume a paternidade do menino Deus que iria nascer. José e Maria foram sim pessoas exemplares. José e Maria foram sim um casal que serve de referência em muitos momentos. Mas José e Maria não devem ser idolatrados de forma nenhuma. Foram homens como nós. Tiveram o privilégio de ver o crescimento do menino Deus. Mas são pessoas como nós. Os dois, de especial, receberam a revelação do menino Jesus e o nascimento milagroso desse que é o nosso mestre. De qualquer maneira, eles não prenderam Jesus dentro de uma gaiola. Imagina o tanto que deve ser precioso. Eu não sei, nós temos filhos. Quando nasce aquele bebê, a gente vê quão frágil ele é. E quando vai crescendo, a gente percebe que muitos problemas
começam a acontecer e nós queremos protegê-los de todas as questões, de todas as formas. Minha filha esses dias teve uma pneumonia e ela tinha um remédio que se tomava de 4 em 4 horas, pois nós levantávamos sem cansaço para dar esse remedinho, esse antibiótico de 4 em 4 horas, porque ela teria de ficar boa. E nós cuidamos dela e isso não foi um peso para nós. Agora imagina você ter a responsabilidade de gerar Deus, como que você não vai cuidar desse menino? Como não seria o cuidado dessa mulher? Como que esse homem, José, ele não dedicou parte da sua vida para cuidar do menino Deus? Nada pode acontecer com essa criança. Até então eles não tinham a revelação total que Jesus morreria de uma forma específica. Então, esse menino não pode adoecer, esse menino não pode passar mal. E nisso nós podemos caminhar para um próximo ponto, porque uma família que exalta Cristo sabe a importância de Jesus. O verso 21, ele deixa isso bem evidente, quando ele fala que ela dará à luz a um filho, e você deverá dar o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Ali não estava qualquer menino, era o Salvador do mundo, e Salvador dos pecados. Meus irmãos, perceba que dar à luz é importante, mas quem nasceu é muito mais importante. Então, por mais que Maria tivesse dado à luz a um menino, e nós sabemos da importância da gravidez, e de como a gravidez é um momento sublime, e de quanto isso é majestoso, uma pessoa sendo gerada dentro do ventre, neste caso de Maria, ela precisou entender, e todos precisaram entender, que o mais importante não era a grávida, mas era o bebê. José também, casar com Maria nessa situação, foi um motivo de honra, e até hoje nós falamos dessa história. Mas o filho de Davi é mais importante do que a ação de José. A família, essa família, a nossa família, qualquer família é importante, mas Jesus é mais importante. Jesus está acima da família, Jesus está acima da nossa família. Jesus, ele é primordial. Se a nossa família, toda ela, der as costas para Jesus, nós também estaremos de costas para ela. E por mais que essa frase pareça uma frase rude, ou pareça uma frase que soe como uma frase de rompimento familiar, não é. Nós sempre estaremos de frente para a cruz, nós sempre estaremos de frente para Jesus, e todos que estão de costas para Cristo, terão de estar automaticamente de costas para nós. Por mais que doa, por mais que nós soframos, por mais que cause algum tipo de angústia, por mais que as lágrimas venham nos olhos, quem está de costas para Cristo, estará de costas para nós. Jesus é mais importante. E Jesus é o principal. Ele é o nosso mestre, Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Rei, Ele é o nosso Salvador. É óbvio, meus irmãos, que a partir do momento que algum membro de nossa família der as costas para a cruz, não é por isso que nós vamos nos afastar dele, ao contrário, o que nós faremos é chamá-los dia após dia, para que se voltem de novo para a cruz e se prostrem aos pés de Jesus Cristo, Deus Todo-Poderoso. Orar por eles, clamar por eles, insistir nos convites, tentar trazer esses membros de nossas famílias para perto de Jesus, mesmo que eles venham de costas às vezes, mesmo que seja só uma visita, mesmo que seja só um texto, mesmo que seja um versículo, mesmo que seja pelo motivo que for, esses que estão de costas para Cristo e que estão de costas para nós, precisam entender que em nós há um apontamento para a cruz. Nós sabemos a importância de Jesus. E a nossa família, principalmente a nossa casa, precisa saber a importância de Jesus, porque essa é uma forma de exaltar a Cristo.
A nossa vida familiar precisa ser então cristocêntrica. O que significa isso? Ter Jesus no centro. Jesus deve ser o motivo, deve ser a finalidade, deve ser aquilo para a qual nossa família está construída. Não é que nós não vamos mais correr na praia, jogar bola, fazer os nossos exercícios, não. Mas nós temos que ter a convicção de que isso é para a glória de Deus, em todo momento. Também aprendemos nesse texto, que a família que exalta Cristo, teme a Deus. A nossa família, será que ela é temente a Deus? Falando de nossa casa. E quando eu digo temer a Deus, meus irmãos, nós temos duas formas de falar sobre o temor ao Senhor. Primeiro, aquele que não tem Jesus Cristo como Senhor e Salvador, teme a Deus como quem teme um juiz, como quem teme uma lei muito rigorosa. É o temor de ser sempre culpado na presença de um Deus sempre santo. Agora, o temor do filho é diferente. O temor do filho é aquele temor de quem reconhece a autoridade do pai. E esse reconhecer a autoridade faz de nós tementes a Deus, não temerosos por Deus. Porque Deus não nos dá medo, Deus nos dá esperança. Mas nós sabemos que é só nele que há esperança. Aí eu repito a pergunta: somos tementes a Deus em nossa família? Quando nós estamos agindo em família, nós estamos agindo com temor a Deus, um temor e um tremor que nos faz sermos santos porque Ele é santo? Será que nós fazemos o que Deus quer? Ou nós fazemos o que queremos com desculpas gospel, desculpas cristãs? Será que nós meditamos na palavra como ela é? Ou a gente arruma um jeitinho aqui ou acolá para que a palavra de Deus se encaixe ao nosso padrão de vida? Temer a Deus é respeitar a tua palavra, temer a Deus é respeitar os teus preceitos, temer a Deus é respeitar o Espírito Santo que está conosco em 100% do tempo. Temer a Deus é respeitar a presença divina, a onipresença divina, aonde quer que nós estejamos, sendo em casa, sendo nos momentos de intimidade entre casais, sendo em momentos de solidão, numa situação onde você estará sozinho por um tempo. Temer a Deus é andar em santidade em todas as circunstâncias de nossa vida, seja na alegria, seja na fúria. Temer a Deus em família é levar a nossa família à adoração, trazer os nossos para perto de Deus, não só para perto de nós. Família não é qualquer coisa, mas nós sabemos o que é família. Nós temos uma família. Como que nós podemos criar famílias tementes a Deus? Não estou dizendo que isso tem que ser um compromisso vital. Sem isso, a tua salvação ela é inexistente. Não é isso. Não há adendos à cruz. A cruz é suficiente para salvar. Mas nós estamos aqui para anunciar a salvação aos nossos também, para que eles não temam mais um juiz, mas um pai. Aliás, nós somos adotados por esse pai. Nós somos um enxerto, nós somos adotados. E esse pai nos aceita, nos abraça, nos cuida, nos salva. Bendito seja o Senhor, nosso Deus, que ao invés de punir, decidiu salvar. Bendito seja Deus, que derramou bênção sob medida para cada um de nós. Bendito seja esse Deus Todo-Poderoso. E por isso nós temos que ser uma família que teme esse Deus poderoso, Salvador. A última coisa que eu aprendo nesse texto, e eu quero compartilhar com os irmãos, é que a família que exalta Cristo sabe que Deus é conosco e não somente comigo.
E aqui eu acho que é uma parte fundamental desse trecho que nós lemos das Sagradas Escrituras, porque é uma parte muito importante. Não é um Jesus no meu bolso, mas Emanuel, é Deus conosco, assim como está comigo, está contigo. Assim como me salvou, te salvou. Assim como o sangue escorreu por mim, escorreu por ti. Assim como a cruz foi por minha culpa, também foi por sua culpa. Assim como Deus está aqui na Igreja Batista Araçás, está em muitas outras igrejas espalhadas pelo mundo. E bendito seja o nome do Senhor. Nossa família é muito importante, nós temos que zelar pela nossa família. Lutar pela nossa família. A Bíblia fala que eu tenho que amar, Paulo fala que eu tenho que amar a minha esposa assim como Cristo amou a igreja. Eu tenho que amar a minha esposa assim como Cristo amou a igreja, e Cristo morreu pela igreja. E esse é o mínimo de amor que eu devo entregar à minha esposa. A gente precisa cuidar, amar os cônjuges, amar os filhos, da mesma forma que Deus nos ama. A gente tem que apresentar esse amor de um Deus que é comigo e contigo, para os nossos em nosso lar. Deixar claro, no meu caso, para as minhas filhas e para minha esposa, que o Deus que está comigo está com elas. O Deus que me salvou, as salvou. O Deus que me abençoa, as abençoa. O Deus que me guarda, as guarda. Eu preciso demonstrar para a minha família que Deus não é um Deus que cabe no meu bolso, muito pelo contrário. Eu é que caibo no amor de Deus. Só que o amor de Deus é gigante e abundante. Ele é tão imenso que é como se eu fosse uma bucha num oceano. Essa bucha está cheia da água do oceano, mas ela não é a água do oceano. Porque essa água desse oceano é tão abundante, tão imensa, que uma bucha é incapaz de absorver 100% dessa água. Nosso Deus é esse oceano, e cada um de nós é uma pequena buchinha, cheia de Deus. Mas é Deus conosco. Eu não tenho condição de ter Deus em sua completude em mim. Ele não cabe dentro de mim. Mas como eu caibo no abraço dele. Nós cabemos no amor de Jesus. Nós cabemos no sangue de Jesus. Nós cabemos nesse triunfo cósmico, que é a vitória de Jesus, de forma invicta sobre tudo e todos. O objetivo final, então, da nossa família é ser um farol que aponta Deus conosco. É ser o sal da terra que diz Deus conosco. Essa é a luz do mundo que diz Deus é conosco. Nossa família, ela precisa ser um instrumento de Deus para apresentar Jesus ao mundo. Cabe mais gente nesse oceano de amor. Cabe mais gente nesse abraço imenso do nosso Deus. Cabe mais gente nessa família chamada família cristã. Cabe mais gente para que a gente chame de irmão. Cabe mais gente para a gente chamar de irmã. Cabe mais gente aqui. Cabe mais gente nessa família cristã. Por fim, meus irmãos, que a nossa família exista para a glória de Deus. Que a nossa família seja um instrumento de Deus para a salvação. Que a nossa família apresente esse Deus conosco, sempre. Não é Deus comigo, não é Deus contigo, é Emanuel, é Deus sempre conosco. A vantagem, já disse isso aqui, a vantagem de um tablet antigo é que ele já está estragado o suficiente para não quebrar. Vamos ficar de pé, meus irmãos, vamos orar? Vamos agradecer ao Senhor, nosso Deus bendito, por ser Deus conosco. Bendito seja Deus, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor fala conosco. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor nos salva, o Senhor nos cura, o Senhor nos batizou com o Teu Santo Espírito. Obrigado, meu Deus, porque nós podemos avançar no discipulado e dizer que só o Senhor é Deus, e que o Deus que está comigo
pode estar com outra pessoa também. Que as nossas famílias, Pai, sejam um farol que aponte o teu caminho. Que a nossa família, Senhor, seja aquele tempero que salga na medida correta e que aponta para a tua tão doce e sublime salvação. No mais, Pai, fique conosco, nos abençoe, e que a graça soberana de Jesus e o amor do Pai, as doces, sublimes e eternas consolações do Espírito de Deus esteja com todos nós, até que o Senhor venha. Amém.